Olá, aqui quem fala é o João Matheus e tá começando mais um episódio do podcast Identidades. E hoje vai ter polêmica. Hoje eu quero pôr fogo no parquinho. O ano é 2020 e uma nova tecnologia está em evidência, uma tal de internet. E pelo que tudo indica, veio para ficar. E essa tecnologia inovadora tem muitas vantagens. Talvez a principal seja a facilidade que ela propicia do acesso à informação e o repasse dela. Ao mesmo tempo que isso é uma facilidade trazida pela internet, é um problema. Nos últimos tempos, o que se propaga diariamente são as tão faladas fake news. Todo mundo sabe o que é isso. Mas caso você não seja a pessoa mais informada, fake news diz respeito a notícias falsas que circulam pelos meios sociais, principalmente a internet. A maior fonte de propagação dessas notícias de caráter duvidoso são os grupos de WhatsApp. Aquele grupo de tiozão, sabe? A galera do futebol, até mesmo o grupo da família. Aquele grupo que você acorda e vê diversas mensagens de bom dia, bênçãos e mais bênçãos sendo desejadas, falando de amor e de família, e no decorrer do dia começam os vídeos de gente baleada, divulgação de pornografia, desejo de morte a pessoas que têm um posicionamento diferente do seu, além das grandiosas e vergonhosas fake news. E à noite voltamos à programação de Boa Noite Bonitinho, bênçãos e mais bênçãos, promoção de amor e união na família. A hipocrisia, meus amigos, a hipocrisia. Tá. Então você pega essa galerinha aí que gosta de espalhar toda e qualquer informação que vê nas suas redes sociais sem confirmar se é verdade, junta uma crise biológica mundial, acrescenta o pânico gerado pela situação e não esquece da cereja do bolo, o discurso do comandante desse trem desgovernado. Sim, é dele mesmo que eu tô falando. Depois do que eu ouvi ele falando sobre o histórico de atleta dele dizendo que seria cometido por apenas uma gripezinha, eu parei pra pensar que talvez as Olimpíadas devessem acontecer. Afinal, todo mundo ali é atleta. Eles seriam praticamente imunes ao vírus, segundo o discurso daquele que nos governa. Mas eu sou só um peão em meio a tanta gente importante. Quem sou eu para falar alguma coisa? Ah, e se você apoia o sujeito que temos no governo nacional, eu queria dizer que não é porque eu não apoio, e se você não sabia disso, surpresa. Enfim, não é porque eu não apoio ele que eu viro um petista, comunista, socialista, lulista, esquerdista, sei lá qual mais nome vocês dão pra todo mundo que contraria a opinião de vocês. Eu queria contar uma novidade pra muita gente que tá aí me ouvindo. O mundo não se resume a ser de direita ou de esquerda, a ser Lula ou Bolsonaro, a ser socialista, comunista ou puxa-saco de empresário. Não, meus amigos ouvintes. O mundo das opiniões não se resume a dois estados de espírito extremistas. Eu posso muito bem ter opiniões que transitem entre princípios ditos de direita quanto a princípios ditos de esquerda. A partir do momento que você começa a tomar algo como verdade apenas porque ela veio da opinião de uma pessoa, partido ou grupo que você idolatra, sem nem ao menos parar para pensar se aquilo faz realmente sentido e se vai ao encontro de suas verdades, bom, eu gostaria de dizer que você é um alienado. No momento em que você passa a seguir algo piamente, sem nem ao menos questionar se aquilo faz sentido ou não, além da alienação que você vive, você está sendo doutrinado. Você pode até pesquisar aí o significado de doutrinado. Alguns sinônimos dessa palavra são amestrado, que se domesticou, ensinado. Você passa a recusar qualquer outro ideal, seguindo piamente aquele que você está preso, e isso acaba te alienando, pois você perde a noção da realidade, perde a sua liberdade de pensar, começa a enxergar o mundo pelos olhos de outras pessoas, e não é no sentido positivo. Quer um exemplo? Certa pessoa vai lá e fala: tem que matar bandido, tá ok? Você há algum tempo acompanha as ideias desse sujeito e começa a concordar com os ideais dele cegamente. Quando você se dá conta, se torna o cara que tá no grupo da família mandando bom dia, que Deus abençoe nossa família, que sejamos repletos de amor e paz, e 2 horas depois está no YouTube comentando um vídeo do mito dizendo: é isso aí, tem que matar mesmo, se prender vai virar mulherzinha na cadeia, entre outros discursos calcados nos ideais dessa figura de autoridade. Portanto, essa perda de individualidade se torna extremamente tóxica e agressiva para as pessoas à sua volta, e para si mesmo, pois te vendo os olhos não te deixa ver a realidade, cedendo a qualquer discurso tosco feito por seu ídolo. Mas o podcast Identidades tem ciência que isso acontece de todos os lados. E por mais que eu odeie esse conceito de lados, é o mais apropriado para ilustrar a situação. Enfim, os dois lados do discurso político no cenário atual têm discursos alienados, discursos doutrinados, que quando você contrapõe a opinião de um desses lados, automaticamente você é do contrário, do lado oposto. Eu vi no Facebook por esses dias uma publicação de um guri que tinha uma reportagem falando do discurso do presidente, obviamente criticando ele, e em cima um comentário do guri também com críticas.
Um familiar desse rapaz foi lá e respondeu: "Eu não quero filho comunista na minha casa." Eu fiquei: opa, peraí. Então porque ele não compactua com o discurso genocida de uma pessoa da importância do presidente, ele passa automaticamente a ser um comunista, um esquerdista, petista, entre tantos outros istas? É sério isso? Mas o melhor de tudo pra mim são os argumentos usados por certas pessoas. Ai, é tudo culpa do PT, lixo, só tá assim por causa do governo anterior, foram 16 anos afundando o país. Cara, eu não posso discordar que houve sim desvio de verbas, houve sim má administração, houve sim falhas. O que me irrita é a falta de argumentos das pessoas. Tudo se resume em, mas e o PT? E o Lula? Pra quem já viu aquele meme dos dois personagens falando isso, sabe do que eu tô falando. Pra quem não sabe, joga aí no Google, mas e o PT GIF, que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas enfim, falta de argumentos é o que me irrita demais nisso tudo. Outro ponto que eu tô indignado, voltando pra parte da alienação e doutrinação, é quando o senhor governante de nossa amada pátria Brasil só vai morrer velho e que pode voltar a trabalhar normalmente, pode abrir escolas, e a melhor de todas que ele soltou esses dias foi falando que não tem problema abrir as lotéricas porque tem vidro blindado. A galera que apoia ele fica ensandecida, diz que é isso aí, que não é nada demais, que temos que fazer a economia girar, que quem gosta de ficar em casa fazendo nada é petista. Seria cômico se não fosse trágico. Mas vamos aos fatos. Os maiores eventos do mundo foram suspensos ou adiados. Alguns exemplos: NBA, Fórmula 1, show do Gustavo Lima na minha cidade, Lollapalooza, além do maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. Vamos aos dados. Os Jogos Olímpicos em toda a sua história moderna deixaram de acontecer em apenas duas circunstâncias: as duas grandes guerras mundiais. E agora pela terceira vez, graças a uma gripezinha, um resfriadinho. Ok, se isso não for o suficiente para entender a gravidade da situação, Itália, Espanha, Estados Unidos, entre outros países, estão com suas fronteiras fechadas, além do Brasil que fechou as suas fronteiras com 8 países. Mas há quem diga que não é nada, que é só alarde da mídia. Se isso ainda não é o suficiente para entender a gravidade da situação, eu trago números para vocês. Segundo o portal de notícias El País, de novo ele aqui, no dia 28 de março, o total de pessoas contaminadas no mundo já chega a 600.663 pessoas, com 27.737 mortas, e com um saldo positivo de 135.554 pessoas curadas. A Itália registrou 889 mortes nas últimas 24 horas antes de eu escrever esse episódio e já soma mais de 10 mil óbitos. Nos Estados Unidos, já são mais de 100 mil casos, e os óbitos dobraram em 2 dias, totalizando 2.000 mortes. Isso de acordo com relatórios dos departamentos estaduais de saúde. E no Brasil, você me pergunta? Foram confirmadas 111 mortes por coronavírus no Brasil, e 3.904 pessoas contaminadas, segundo o Ministério da Saúde. O pior de tudo isso é saber que não temos exames o suficiente para todo mundo. Então tem muita gente morrendo antes mesmo de conseguir fazer os exames, além das pessoas que estão contaminadas e não tem como tirar a prova laboratorial. Porém, nosso governo diz que o Brasil não pode parar. Fala para as atividades voltarem normalmente, pois o grupo de risco são os idosos e pessoas com comorbidades, e que nem que ficar em casa são eles, o resto segue a vida. E ainda não acabou não, tem mais dado aí, só que diferente das mensagens de WhatsApp que vocês recebem aí, eu pesquiso antes de repassar qualquer informação para vocês. No estudo O Impacto Global da Covid-19 e as Estratégias de Mitigação e Supressão do Grupo de Resposta à Covid-19 do Imperial College de Londres, previu em 1.152.283 o número de mortes no Brasil, caso as medidas de contenção não sejam tomadas. No outro extremo, com as medidas mais radicais e precoces, esse número despencaria para 44 mil brasileiros mortos. Aquele milhão de vidas ali não dá 1% da população. E para tanta gente isso aí é irrelevante. Para tantos, isso é só estatística, só números. Reza, mas reza muito. Você que apoia a ideia de seguir a vida normalmente em tempos de crise como essa, reza para não ser você ou algum ente querido incluso na estatística. Reza para não ter um familiar teu dentro daquele milhão. Reza para não ser o responsável por infectar as pessoas à sua volta que estão se preocupando enquanto você apoia o discurso de um maluco. Quero que você olhe e pense se é só um resfriadinho ou uma gripezinha, se tem alguma vida que é mais importante que a sua que você deva respeitar e cuidar. Mas não é episódio sobre coronavírus, esse já foi. Escuta o episódio onde eu falo sobre o Covid-19, tá bem bacana. Portanto, o resumo da obra é: não é porque eu não defendo um político ou partido dele que eu sou do rival. Dando nome aos bois, não é porque eu não apoio a direita que sou de esquerda, nem vice-versa. Afinal, eu também tenho muitas críticas para fazer para a esquerda que formam o meu posicionamento, mas isso não é o foco do episódio.
O foco na realidade é um desabafo perante o discurso do presidente do Brasil e a alienação e doutrinação sofrida por alguns de seus seguidores fiéis, que simplesmente fecham os olhos para o que acontece no cenário mundial e agem como se o governante brasileiro fosse o único certo em meio a tantos líderes políticos indo em posições diferentes da dele. Meus amigos, talvez seja muita ignorância, talvez seja muita culpa carregada e se sente obrigado a defender qualquer bobagem que o presidente falar. Talvez seja egoísmo do nosso governante achar que só ele tá certo e o resto do mundo errado. Talvez ele só seja incompetente mesmo, mas só talvez. Me sinto em um trem, e nesse trem a impressão que passa é que quem comanda ele tá bêbado e de olhos vendados, pronto para descarrilhar o maquinário. Enquanto isso, os amigos desse bêbado estão do lado dele aplaudindo e rindo, mesmo cientes do destino de todo mundo. Um fim trágico. A esse trem, eu dou o nome de Brasil. Pra encerrar, eu espero que esse seja o último episódio que eu venha falar de política. De verdade. Se você não gostou, eu sinto muito. Eu não posso agradar a todo mundo. Mas volta terça que vem que eu provavelmente vou falar de um assunto que você goste. E se você gostou, não deixa de compartilhar esse episódio. É sério, me ajuda demais mesmo. E me incentiva muito a continuar meu trabalho. Se você chegou aqui agora, escuta os episódios anteriores. Eu falo de sentimentos aqui também, de teorias da vida, reflexões em geral. Vamos repensar quem você é. Não seja um alienado. Tenha sua liberdade de opinião e expressão. Não deixe o único irresponsável ter controle sobre suas atitudes. Uma dica boa para isso é pesquise. Mas não só sobre a opinião A, ignorando a B, pesquise sobre ambas, sobre opiniões C, D e F, quantas precisarem, mas fundamente-se, conheça, entenda, aprenda. A internet está aí para te ajudar, os livros estão aí, e quando te mandarem aquela notícia no WhatsApp dizendo ser da Universidade de Hamburgo, falando que isso é tudo castigo de Deus pelo carnaval ou estratégia da China para implantar o comunismo nos outros países, pesquise, vá atrás saber o que é verdade. E se você recebeu no WhatsApp, eu acho muito provável que não seja. Fique em casa, faça terapia online, beba água, lave as mãos, ignore o presidente. Se cada um fizer a sua parte, no final, nós vamos vencer. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter acompanhado mais um episódio do podcast Identidades. E hoje teve tema polêmico, tema discutidíssimo, tema divergente, e eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, manda pro seu amigo e fala pra ele ouvir, pra ele ficar com raiva de mim também. Se você gostou, compartilhe pra alguém que compartilha das suas ideias, compartilhe dos seus gostos. Agora, se você quer falar comigo, quer me criticar, quer brigar comigo, quer me dar uma sugestão, quer me apoiar, manda um e-mail pra mim, podcastidentidades@hotmail.com. Fala comigo pelas redes sociais do podcast, que é @podcast.identidades no Instagram e no Twitter, @identidadespod. Você pode também me criticar, pode falar comigo, pode brigar comigo pelas minhas redes sociais pessoais, é @joamateus_s, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu tô pronto pra receber a opinião de vocês, pronto pra receber o feedback, e eu não vou ficar bravo se for tanto a favor quanto se for contra mim. O importante é a gente conversar, a gente discutir, e só assim a gente vai aprender, evoluir e conhecer cada vez mais. Um beijo, um abraço, até a próxima terça, tchau!